Espírito Santo de Deus em nós, vem pra nos curar, corações vem queimar, vem livrar-nos do algoz do inimigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste o coração de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, crismanos de Santana. Seja bem-vindo ao nosso quarto encontro de formação para a Crisma. Hoje iremos falar sobre os tipos de pecados. E está aqui na tela, o nosso tópico, o tópico do nosso vídeo de hoje. Iremos falar sobre esses assuntos aqui. Iremos falar sobre o pecado original, sobre o pecado mortal e venial e os 7 pecados capitais. Também coloquei em seguida de cada assunto o tempo que ele inicia neste vídeo. Para você talvez rever o vídeo e você ir lá em certo tema que você ficou na dúvida. Tá certo? Mas vai uma dica muito importante. Veja o vídeo todo e com muita atenção, porque durante o vídeo, além do conteúdo ser um conteúdo muito importante para a nossa formação, durante o vídeo a gente irá passar a palavra-chave, aquela palavra que a gente usa para a gente colocar nos nossos comentários, que vai valer como nossa presença. E durante também o nosso vídeo, iremos também passar a nossa atividade deste encontro, a atividade que a gente vai desenvolver e também passar para os nossos catequistas. Então, iremos iniciar agora esta pequena formação com os nossos catequistas. Então, acompanhe e preste bastante atenção neste vídeo que a gente preparou para vocês. Olá pessoal, para vocês que estão me assistindo, eu sou o catequista William, da Paróquia Santana de Uruaçu. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o pecado original. Bom, o pecado original, vai nos dizer Paulo, em suas cartas aos Coríntios, Paulo vai nos dizer que o pecado original é aquele introduzido por Adão e Eva no mundo. Adão e Eva foram os primeiros a pecar. Cristo, que se fez homem, se encarnou no seio da Virgem Maria, ele veio após, em espírito e em verdade, para salvar a humanidade. Bom, que ligação isso tem? Adão, ele foi imperfeito. Adão, ele pecou, ele teve pecado, e este pecado nos segue até hoje, até nos dias de hoje. O pecado que nos leva à morte. Contanto que na Bíblia, Adão e Eva, ao comerem a maçã, eles se veem nus, e sentem vergonha um do outro. Então buscam roupas para esconder e tampar a sua vergonha. É quando o pecado entra no mundo. Porque antes tudo era perfeito. O que Deus tinha criado era perfeito. Então, assim como todos morrem em Adão, como eu disse no início, que até hoje a gente peca por causa do primeiro pecado, do pecado original, advindo de Adão e Eva. Assim como todos morrem ali em Adão, Cristo vem após, Eu vou explicar que ligação tem isso, porque assim como todos morrem em Adão, Cristo vem para nos salvar. Portanto, esse confronto que a gente encontra nas cartas de Paulo entre Adão e Cristo, eles não podem ser colocados de forma distante, porque tudo faz parte para a salvação do mundo, para a salvação das almas. Nas cartas aos Romanos 5, 12 e 21, a Igreja entrega orientações essenciais da doutrina sobre o pecado original. Em se tratando da fé e da ressurreição, Paulo introduziu este confronto, como eu disse, entre o progenitor e Cristo. Progenitor Adão e Cristo, que vem para nos salvar.
Não obstante isso, como eu disse, a gente não pode colocar isso de forma apartada, né? A gente tem que colocar isso de forma conjunta, né? Porque tudo faz parte, né, para a salvação do mundo. A igreja nos traz que este confronto entre Adão e Cristo põe em realce a inferioridade do primeiro homem em relação à prevalência do segundo. O que isso quer dizer? A fragilidade do primeiro homem, que foi Adão, certo? E o homem cheio de graça, o Verbo encarnado, Cristo, que veio para nos salvar. Então, Cristo prevalece, correto? Então, esse dogma, né, que é um dogma, que é o pecado original, né, como ele se instalou no mundo, né, a igreja nos traz também como dogma Cristo, que veio para triunfar sobre a morte, né, sobre o pecado. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Olá a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Meu nome é Pedro Paulo e vou falar sobre os pecados mortais e os pecados veniais. Mas para isso precisamos definir o que é pecado. E segundo o Catecismo da Igreja Católica, o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. O pecado mortal, ele é uma transgressão direta às leis de Deus, ou seja, aos 10 mandamentos, aquilo que Deus colocou nas tábuas da lei, e que Jesus veio e resumiu em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e amar o teu irmão como a ti mesmo. Se a gente pegar lá os 10 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos, eles se referem em um dever para com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. E os demais mandamentos, eles são leis que são deveres que nós temos para com nossos irmãos, né? E o pecado mortal, ele tem algumas condições, que é a plena, que é a matéria grave, né? Que é uma falta contra os 10 mandamentos. É o pleno conhecimento daquilo que você está fazendo e o pleno consentimento. Se você for forçado a algo, não consiste em pecado mortal. E se você não tem pleno conhecimento daquilo que você está fazendo à luz da revelação divina, à luz da palavra de Deus, também não consiste, porque Deus não vai te cobrar aquilo que você não conhece, entende? Mas não deixa de ser pecado, entende? Por isso que é muito importante a gente buscar conhecer, para a gente saber como agir nessa vida, para que a gente possa, né, viver segundo a vontade do Senhor. Então, o pecado mortal, ele pode matar a nossa alma, ele mata a nossa vida espiritual, por isso esse nome mortal, né? Ele nos tira da graça de Deus, ele nos torna inimigos de Deus. E o catecismo ainda vai nos dizer: morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. A este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados se designa com a palavra inferno. E os pecados veniais, como dizemos antes, eles não ferem diretamente a lei eterna, mas eles nos impedem de atingir a perfeição em viver a lei de Deus, segundo a lei de Deus. E eles também podem nos levar a cometer os pecados mortais. Eles são como uma preparação. Você vai cometendo um pecado venial, ou atrás de pecado venial, até que você se permite a cometer um pecado mortal. E assim ficar separado da graça de Deus. Busquemos de Deus, através dos sacramentos, viver em estado de graça. Busquemos na confissão e na Eucaristia o perdão e a força para que a gente possa vencer os pecados, que a gente possa viver segundo a graça de Deus e que a gente possa um dia estar no céu com todos os anjos e santos de Deus louvando a Deus por toda a eternidade.
Amém? Os pecados capitais, eles são definidos em 7 pecados, que são a luxúria, a soberba, a preguiça, a inveja, gula, a avareza e a ira. Esses pecados são vícios humanos que dão a origem a outros pecados. São como uma escadinha. A partir do momento que você tem dificuldade com um desses pecados, ele sempre vai nos levando a outros pecados. Isso vai gerando uma série de atitudes ruins que vão nos afastando da graça de Deus. Um exemplo pode ser a ira. Vamos supor assim, que eu sou uma pessoa muito irada e eu não tenho cuidado, zelo de trabalhar esse pecado em mim. Então, a partir do momento que eu sempre vou alimentando aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor, eu vou xingando, eu vou fazendo fofoca, eu posso despertar no meu coração um desejo de vingança, e isso vai nos levando a uma série de coisas ruins que nos afastam de Deus. Eu vou estar trabalhando com vocês agora um pouquinho do conceito de cada um desses pecados e mostrando que quando lutamos contra esses pecados, eles podem sim ser transformados em virtudes. E o primeiro pecado que nós vamos olhar é a luxúria. A luxúria, a definição dela é vista como se deixar dominar pelas paixões. Seja ela a busca excessiva pelo sexo, a busca excessiva pelo dinheiro ou pelo poder. E quando nós lutamos contra esse pecado, você pode se transformar em uma pessoa casta, onde a virtude da modéstia ela vai ser trabalhada em você interiormente, não só o exterior. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a soberba. Também é conhecido como a vaidade. Muitas vezes nós relacionamos a vaidade somente à maneira que nos vestimos, mas não, ele está relacionado também ao sentimento de superioridade, ao orgulho em excesso, uma característica do narcisismo. E quando essa dificuldade é trabalhada em nós podemos futuramente demonstrar, ter dentro de nós a virtude da humildade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a preguiça. Não é um pecado fácil, né? Não quer dizer que a gente não pode ter aquele sentimento, hoje eu estou cansado. Só que a gente não pode deixar ser dominado por isso, porque senão vai virando um vício e realmente a gente vai chegar a esse pecado da preguiça, que ele pode gerar na gente a procrastinação, a apatia, o desleixo. Mas é importante a gente trabalhar bem isso e lutar contra esse sentimento da preguiça, porque vai gerar na gente virtudes de zelo, da obediência. Agora chegou a vez da gula. A gula é conhecida também pelo exagero, tanto na comida quanto na bebida. São vícios como a bebida alcoólica, o cigarro, as drogas. E a gula, quando ela não é trabalhada, ela pode gerar dificuldades na sexualidade também. Só que é muito importante a gente ter essa prudência diante da comida, ter esse zelo, porque vai gerar a virtude da temperança. Agora a gente vai falar sobre a avareza, que também é conhecido como aquela pessoa pão dura. É a obsessão aos bens materiais, é a ganância, o excesso, o desejo obsessivo, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E para trabalhar esse pecado, nada melhor do que a generosidade, que também pode se transformar em uma virtude. Agora a gente vai falar sobre a inveja. A inveja, quando a gente deseja o relacionamento do outro, a família do outro, os bens materiais do outro, a vida do nosso irmão. E para trabalhar bem esse pecado, é importante a gente ser uma pessoa caridosa, lutar contra isso. E a caridade é uma virtude. E quando bem trabalhado esse pecado, nós podemos sim ser pessoas caridosas. E o último pecado que a gente vai estar falando é a ira. A ira é aquela pessoa raivosa, que tem um sentimento de ódio dentro do coração. Quando nós desejamos o mal para o outro. Para trabalhar esse pecado é importante trabalhar a paciência, que é outra virtude. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso vídeo, do nosso encontro. Espero que vocês tenham aproveitado bem os temas, né? Mas eu sei que é muito pouco o tempo que temos para a gente conversar sobre assuntos tão importantes. Por isso, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo links que vão direto a aulas, né, de determinado tema, né, sobre o pecado mortal, sobre o pecado venial, sobre os 7 pecados capitais.
Vai lá na descrição, então, e aprofunde bem o seu conhecimento sobre esses assuntos. É muito importante para a nossa formação cristã. Então vai lá, pessoal, vai lá, né? Temos vídeos muito bons, bem selecionados, para que a gente possa, então, aprofundar o nosso estudo aí sobre os pecados, tá bom? Agora você deve estar me perguntando, já você falou sobre a palavra-chave, não apareceu palavra-chave hora nenhuma. De fato, porque ela vai aparecer aqui agora. A palavra-chave é esta: virtude. Se o pecado nos afasta da amizade de Deus, as práticas da virtude nos aproximam. Então essa é a palavra-chave. Então vamos lá, comente essa palavra. Então agora vamos para a nossa atividade. Só porque antes da atividade, eu vou mostrar aqui, ó, uma foto. Então veja só, o anjinho emprestado de graça, quando você está confessou, está sem pecados nenhum, o anjinho está com você. Quando você comete um pecado venial, você não se afasta da amizade de Deus, mas já tem uma sujeirinha ali no coração, né? E quando você está em pecado mortal, meu amigo, você está sem a amizade de Deus e enfim, a imagem diz por si só, tá bom? Agora, outra imagem que eu quero mostrar para vocês é esta aqui. E esta consiste na nossa atividade do nosso encontro. Os 7 pecados capitais no mundo digital. Podemos ver que cada pecado está sendo representado por um aplicativo, né? Acredito que vocês devem ter esses aplicativos instalados nos seus celulares, né? E eles representam aqui, eu não estou dizendo que são aplicativos ruins, né? Mas talvez o mau uso deles pode nos levar a fazer esses pecados, a praticar esses pecados, né? O pecado da luxúria, relacionado ao Tinder, da gula, o iFood, a soberba, o LinkedIn, preguiça, Netflix, a ira, o Tinder, né? Muita gente gosta de discutir lá no Tinder, né? Eu sei disso, né? A inveja, o Facebook, a vaidade, o Instagram, né? A nossa atividade vai ser o seguinte: você vai pegar a relação, você vai escolher um desses pecados, né? Não são todos, mas você vai escolher um deles e vai fazer a relação do pecado e o aplicativo, né? Por que esse aplicativo nos leva muitas vezes a cometer esse pecado capital? Você está entendendo? Não precisa ser algo muito grande, um comentário muito grande, mas algo ali breve, mas que a gente entenda essa relação. Então escolha desses 7 um dos pecados e comentem a relação com o aplicativo. Tá certo? Eu acredito que vocês conhecem bem o aplicativo. Se vocês não conhecerem todos, mas pelo menos um você conhece. Então você pega esse que você conhece bem e faz essa relação entre o pecado capital, que ele é relacionado, e o aplicativo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, não esqueça de aprofundar os nossos estudos e até o próximo encontro. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Vem pra nos curar, corações vem queimar, vem livrar-nos do algoz do inimigo atroz. Vem Espírito Santo de Deus, Santo Espírito vem sobre nós.